pessoal, tudo bem com vocês? Neste momento nós vamos falar um pouco sobre a categorização dos sistemas operacionais. A gente já viu um pouco aí sobre a história, né, dos sistemas operacionais. Vimos que vários sistemas foram desenvolvidos ao longo dos anos, então agora nós vamos falar um pouco sobre as categorias de sistemas operacionais existentes, certo? Bem, para começarmos, né, sistemas operacionais já existem há muito tempo, né, nós vemos aí na história que eles existem há mais de meio século já. E vários tipos de sistemas foram desenvolvidos ao longo dos anos. E cada um desses sistemas, né, eles tinham propósitos específicos. Ou seja, cada um foi desenvolvido para uma finalidade já definida. Por exemplo, lá nos sistemas em lote nós tínhamos um computador que tinha um sistema operacional específico que era só para realizar cálculos, outro que era específico apenas para realizar impressão. E com o passar do tempo, vários e vários sistemas foram sendo desenvolvidos para cada tipo de necessidade que surgia. E nós temos aí vários sistemas operacionais hoje que foram surgindo ao longo do tempo, né? Como o Windows, o Linux, o VBDS, o Android. E por mais que a gente não conheça tanto sobre sistemas operacionais, nós só vendo esses sistemas aqui já podemos entender. O Windows nós geralmente usamos no nosso computador, notebook, desktop. Já o Android ou o iOS a gente sabe que nós utilizamos aonde? São utilizados em dispositivos móveis, né? Ou seja, já são sistemas operacionais com uma determinada finalidade, certo? Beleza. Seguindo aqui, nós vamos agora ver um pouco dessas categorias que surgiram. A primeira delas vai ser os sistemas operacionais para computadores de grande porte. Bem, eles são utilizados, né, para realizar o processamento de um grande volume de dados, né? Aí, por exemplo, computadores que são utilizados para realizar cálculos meteorológicos, né? Que eles são cálculos extremamente densos e complexos. Também utilizados aí na área de Big Data, onde nós temos o cálculo de várias, na verdade, o processamento de várias e várias informações, tentando extrair algum tipo de conhecimento desses dados. Enfim, e esses computadores, né, realizam várias tarefas de forma simultânea, ou seja, o sistema operacional para essas máquinas são preparados para trabalhar com um grande volume de processamento de dados, sendo que esse processamento tem que ter uma eficiência, né, uma certa eficiência, e também com um processamento simultâneo. Ele lida com essa questão do processamento simultâneo, ou seja, nas nossas máquinas nós temos geralmente um sistema operacional que lida com um único processador. Tudo bem, nós temos hoje os processadores multicore, né? Mas, enfim, processadores físicos nós temos geralmente nas nossas máquinas. Mas esses sistemas operacionais aqui já são habilitados para lidar com esse grande volume de processamento de dados, com tarefas simultâneas e também com vários processadores, ou seja, com uma arquitetura com multiprocessadores. Alguns exemplos deles nós temos aqui alguns dos sistemas operacionais que são utilizados pelos computadores de grande porte, né, os supercomputadores da IBM, né. Aqui cada um desses sistemas eles tem uma característica específica, como o ZOS, o ZVSE, o ZVM e assim por diante. Cada um deles traz mais ou menos características que ajudam na performance desse processamento. Claro, isso aqui vai levando em consideração o propósito de cada cliente, a questão também da questão financeira, né? O que você tem de orçamento para poder comprar o seu sistema operacional. Bem, seguindo aqui, nós também temos os sistemas operacionais para servidores, que são máquinas também que têm grande capacidade, só que elas executam um conjunto específico de programas específicos, né? Programas ou protocolos, que eles vão fornecer alguns tipos de serviços. Por exemplo, nós temos hoje servidores de impressão, de arquivo, ou um servidor web, né, que está fornecendo uma página web para nós. Ou seja, eles são preparados para essas máquinas para realizar um grande processamento também, mas que eles são voltados para a disponibilização desses serviços e não para ficar processando aquela massa constante de dados que precisam ser ali calculada e processada. Certo? Alguns desses sistemas são o Red Hat, né? Enterprise Linux,
Nós temos também o Ubuntu Server, inclusive eu estou com um servidor aí que está chegando agora no laboratório, que eu participo de um projeto onde nós vamos instalar o Ubuntu Server, né, no servidor dela. Temos também o Windows Server, que é utilizado aí nesses nossos servidores, certo? Já os SOs multiprocessadores é uma outra categoria de sistema operacional que ele é basicamente projetado para gerenciar vários processadores, certo? Ou seja, diferente lá do nosso grande porte, que leva em consideração também a questão da grande massa de dados, aqui ele também foca na questão desses multiprocessadores, gerenciar esses vários processadores. E lembrando, pessoal, não é porque um sistema operacional faz parte de uma categoria que ele não pode fazer parte de outra, certo? Não é porque o sistema operacional é para computadores de grande porte que ele não pode ser também um sistema operacional multiprocessado. Ou seja, a gente tem essa interseção tranquilamente entre os sistemas operacionais. Eles também são responsáveis, né, por distribuir tarefas entre as diversas unidades de processamento, né, para melhorar o desempenho do sistema. E para isso, né, eles fornecem recursos avançados na questão de gerenciamento de memória, escalabilidade, né, a tolerância a falhas. E como eu disse, né, alguns desses sistemas eles transitam entre várias categorias, como por exemplo aqui, ó, falando já novamente ou falando do FreeBDS, né, que ele é um sistema operacional multiprocessadores, o sistema operacional Unix, né, e também o nosso próprio Windows, né, que nós utilizamos no dia a dia. Também pode ser ele também tem a categoria de ser um sistema operacional multiprocessadores e também várias distros do sistema operacional Linux. Já os SOs para computadores pessoais são os que nós temos mais contato, né? Que são computadores de uso geral. Por exemplo, você pode estar vendo aí este vídeo no momento através de um notebook, né? Ele provavelmente vai estar rodando um sistema operacional que se encaixa nessa categoria de computadores pessoais, assim como o meu que está sendo executado aqui. Eles são projetados, né, para ser usados por um único usuário final, ou seja, diferente daqueles outros sistemas que eram projetados para fazer aquele processamento de um grande volume de dados ou prover algum tipo de serviço ou lidar com os vários processadores. Esse aqui é projetado para um único usuário para quê? Para que ele possa realizar suas tarefas do dia a dia. E ele possui o que? Suporte à multiprogramação, ou seja, ele pode executar vários e vários programas dentro do seu sistema operacional de forma simultânea. Claro que nós temos aí os processadores que são multicores, eles vão vão executar tarefas simultâneas, mas mesmo assim você não consegue abrir por exemplo, 15 aplicativos simultaneamente ali e cada um vai utilizar, vamos supor, um núcleo do seu processador. Né? Então, eles vão ter que ser compartilhados. E o sistema operacional para computadores pessoais também vai lidar com isso. Nós temos muitos exemplos aí, eu acho que o mais tradicional é o Windows, né? Hoje nós estamos no Windows 11 aí. Nós temos também o Mac OS, né, para as máquinas da Apple, e também nós temos aí o Linux, o Ubuntu, né? Não só o Ubuntu, né? Nós temos outras distros também que são utilizadas para computadores pessoais. Inclusive o meu, ele utiliza essa distro, né? O Linux Ubuntu. Seguindo aqui, nós temos também os sistemas operacionais para computadores portáteis, que o maior exemplo que nós temos hoje são os smartphones, né? Que basicamente todo mundo tem pelo menos tem ou teve um smartphone, um tablet, certo? E eles são voltados para esses dispositivos que são menores, que hoje em dia basicamente já possuem uma grande capacidade de processamento. E no mercado, atualmente, quais são os sistemas operacionais para esses computadores portáteis que estão mandando no mercado? São o Android da Google e o iOS da Apple. São os dois sistemas operacionais mais comuns que vocês vão ouvir falar, mas outros já existiram, né? Por exemplo, o Windows Phone, que ele era utilizado nos smartphones da Nokia, que havia uma parceria dela com a Microsoft. E também nós temos aí o SymbiOS, que foi utilizado lá nos primórdios, quando surgiram os primeiros telefones que são considerados hoje os primeiros smartphones, né, que utilizavam o SymbiOS. Também nós temos os sistemas operacionais embarcados, né, que são para aqueles dispositivos que funcionam como computador,
mas não são, vamos dizer assim, um computador da forma tradicional que nós costumamos lidar. Eles possuem memória, né, processador, interface de entrada e saída, e eles vão realizar umas tarefas que geralmente são pré-definidas. Por exemplo, nós temos máquinas que são utilizadas em uma linha de produção industrial, elas vão ter ali um sistema operacional embarcado que vai ser específico para realizar uma função lá, por exemplo, uma linha de montagem de veículo. Nós vamos ter lá máquinas que vão executar determinada tarefa na montagem de um veículo. Então, eles vão ter todo o seu processamento, seu espaço de memória, processador, interface de entrada e saída, que não vão ser tradicionais, mas vão existir, e eles vão realizar o que? Essas tarefas pré-definidas, ou seja, essas funções específicas, certo? Também nós temos alguns dispositivos mais tradicionais, por exemplo, uma máquina de lavar, um micro-ondas, também possuem sistemas operacionais embarcados. Pô, você pode pensar que não, mas existe ali um sistema operacional simples que vai gerenciar. Lembrando, né, que o nosso sistema operacional ele vai fazer esse gerenciamento de toda a nossa parte de hardware, né? Então ele vai gerenciar o hardware. E lembrando que hoje em dia, né, esses dispositivos também estão ficando, vamos dizer, entre aspas, mais inteligentes, e isso, por consequência, faz com que eles se tornem mais complexos na hora de serem gerenciados pelos sistemas operacionais. Também nós temos a nossa urna eletrônica, que também possui um sistema operacional embarcado para lidar apenas com o quê? Lidar com essa questão da interface que é fornecida para que o eleitor possa votar. Alguns dos Linux, né, que podem ser utilizados, ou alguns dos sistemas operacionais embarcados aí que nós temos como exemplo, é o Linux Embed, né, que é um sistema operacional que pode ser utilizado em vários desses dispositivos, mas você vai encontrar muitas vezes sistemas operacionais embarcados que são proprietários, ou seja, são desenvolvidos pela própria empresa que desenvolveu o dispositivo, certo? Seguindo aqui, nós temos também os sistemas operacionais para tempo real, que são responsáveis por lidar com problemas voltados que necessitam ter serem respondidos em um intervalo de tempo pré-definido, né? Ou seja, a gente tem um intervalo de tempo ali para dar uma resposta para o processamento daqueles dados, ou então realmente ser processado em tempo real, não ter basicamente nenhum delay, nenhum atraso. Eles são voltados, né, essencialmente à confiabilidade e execução de tarefas, ou seja, aquela tarefa que vai ser executada lá pelo sistema operacional não pode ser atrasada, interrompida, certo? Então, ele vai ter que gerenciar suas tarefas de tal forma que ele consiga entregar as saídas, né, desse processamento em tempo real. Os prazos têm que ser compatíveis com a ocorrência dos eventos, né? E, ou seja, essa questão, né, que ele precisa ser entregue em um tempo hábil que é necessário para determinado problema. E algumas dessas aplicações, né, exemplos dessas aplicações são sistemas de controle de tráfego aéreo, né, porque você não pode ter um atraso no processamento do controle do tráfego, porque você precisa saber em tempo real onde é que está cada avião para evitar qualquer tipo de incidente. Assim também como no controle de processos, por exemplo, lembra da linha de montagem lá de veículos? Então aquilo ali é uma atividade muito sincronizada, onde nós temos que ter cada passo sendo executado em um intervalo de tempo pré-definido. E também nos sistemas de direção autônoma, que hoje em dia estão aí em alta, né? Os carros autônomos também precisam realizar um processamento em tempo real, hein? Eles não podem demorar muito para realizar o processamento de todos os parâmetros que ele utiliza para realizar a automação da direção do veículo, né? Nós temos aí alguns sistemas operacionais como o Real-Time Linux, o VxWorks e o FreeRTOS, né, que são sistemas operacionais voltados para esse tipo de necessidade. E também nós temos sistemas operacionais que são voltados para dispositivos muito limitados, como cartões inteligentes, né, que são sistemas operacionais para cartões inteligentes. E eles lidam com essa questão de um hardware muito limitado e também com a questão de privacidade e segurança, né? Nós temos alguns exemplos, como o Multus, né, que é um sistema operacional, ou muitas vezes é considerado uma biblioteca que pode ter, que vai ter essas funcionalidades para lidar com esses recursos limitados, né, essa memória e o processamento limitado. E também nós temos o Java Card, muito utilizado aí também, certo, pessoal? Então, pessoal, é isso.
sobre nossa categorização de sistemas operacionais, certo? Lembrando que nem sempre um sistema operacional ele vai estar isolado em uma categoria e ele pode sim fazer parte de uma ou mais categorias, certo, pessoal? Obrigado a todos, tenham bons estudos e até a próxima.